Olá, meu amigo, seja bem-vindo ao canal Defensores. Esse tema é muito polêmico, porque todas as pessoas, elas querem ir para o céu, independente de religião, seja católico, espírita, evangélico, né? Se você perguntar para uma pessoa aí na sua rua, você quer ir para o céu? É claro que todos querem ir para o céu. E dentro da comunidade evangélica, existe um pensamento de que nós vamos morar no céu para sempre. Mas você sabia que no antigo judaísmo eles não tinham essa esperança de morar no céu? Na teologia do primeiro templo, que é a teologia que acontece desde Gênesis ali com o pessoal, né, passando por Moisés até o cativeiro babilônico, eles tinham uma esperança de morar na terra. Eles queriam morar na terra. E para morar de modo prolongado nessa terra, eles tinham que obedecer de modo irrestrito à lei de Moisés. Porque só assim eles seriam abençoados nessa terra, inclusive com longevidade. Está lá entre os 10 mandamentos. Obedeça o seu pai e mãe, honra o seu pai e mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então havia uma promessa de longevidade sobre a pessoa que obedecesse a palavra de Deus, que obedecesse os mandamentos de Deus aqui nessa terra. Eles não tinham noção de ir morar no céu com Deus e muito menos de morar para sempre com Deus no céu. Assim também eles não tinham a mesma noção de, na morte, o ímpio ir para o Hades. Tá? A esperança deles era uma esperança terrestre. É como diz lá no Salmo 115, né? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então a esperança do judeu, de todo judeu, era morar nessa terra aqui na qual o Senhor Deus tinha dado. Mas de onde vem essa noção de que todos nós vamos ou desejamos ir para o céu? Ela vem com o período interbíblico, né? Ali no período interbíblico começa uma noçãozinha de que a pessoa ela vai habitar com o Senhor, as almas das pessoas vão habitar com o Senhor. E quando chegamos no Novo Testamento, essa é uma mensagem bem clara de Jesus Cristo, mas não só uma mensagem, é uma promessa de Jesus. Lá em João capítulo 14, versículo 1 e 2, Jesus deixa bem claro, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e voltar, vos levarei para mim mesmo. Então essa é uma promessa de que nós iremos morar no céu. De fato, Jesus promete isso para o ladrão da cruz. Capítulo 23 de Lucas. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. De modo que até a morte de Cristo na cruz, as pessoas, quando morriam, elas iam para o Hades, para um local reservado para a alma dos mortos. Nesse local, conforme Jesus explica em Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, havia 2 compartimentos, um para os justos e outro para os injustos. Então iam para ali justos e injustos. O local do justo, local de delícias, era chamado de seio de Abraão. Com a morte de Cristo, parece que lá em Efésios capítulo 4, Paulo fala que Jesus veio e levou cativo o cativeiro. Essa expressão levou cativo o cativeiro parece indicar a parte onde era a morada dos justos no Hades. Então Jesus leva essas almas dos justos para habitar com ele no céu. De modo que, depois da cruz, nós observamos que o paraíso não está mais no seio de Abraão, mas está em algum local no céu, em algum compartimento do céu. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, nós observamos as almas dos mártires que estão no céu. Também no capítulo 7, a grande multidão está no céu. No capítulo 14, os 144 mil que foram mortos aparecem no céu, diante de Jesus, cantando um novo cântico. No capítulo 20, versículo 4 do Apocalipse, as mesmas almas que João viu sendo martirizadas estão no céu também e reinarão com Cristo depois aqui na terra por longos 1000 anos. De modo que Paulo poderia muito bem dizer, o meu desejo é partir e estar com quem? Com Cristo, não ficar na sepultura, não ir para o Hades ou para o seio de Abraão. Era partir, deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Essa é a esperança, a novidade cristã que Cristo trouxe para nós. Agora, existe um problema muito grave com certa teologia popular a respeito do céu. E que teologia é essa? É uma teologia que está mais para agnosticismo do que para a crença evangélica, as promessas de Jesus Cristo nos evangelhos.
Por quê? Porque tem muitas pessoas que acreditam que ao morrer elas vão habitar como um espírito desencarnado para todo sempre com Jesus no céu. Ela vai ficar lá no céu para toda a eternidade, né? Ou por toda a eternidade. A terra para ela será destruída, o corpo não terá mais valor. Por quê? Porque muitas pessoas foram ensinadas que o corpo é a sede do pecado, é algo mal. Então o corpo deve ser destruído. A terra, como ela tem os seus encantos, né, maravilhosos, ela vai ser também destruída, porque também é a sede da tentação. Então muitos confundem mundo, a palavra mundo, não ameis o mundo, com o planeta Terra, com a natureza, com a realidade que Deus nos colocou aqui, a realidade material. E confunde a palavra carne com o corpo. Carne é a sede do pecado, o corpo não. O corpo ele pode compartilhar com os pecados da alma, sim, mas ele não é a sede do pecado por ser material, tá? Isso é uma ideia gnóstica. Os gnósticos que acreditavam que a matéria era má, portanto eles deveriam deixar esse corpo, abandonar esse corpo, desprezar esse corpo. É a mesma ideia, a mesma teologia embutida nas crenças espíritas hoje em dia. Essa teologia, então, ela passa por cima de diversos textos bíblicos. Por exemplo, textos que dão valor ao corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo vai falar: não sabeis que vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós? Então, o corpo do redimido, daquele que entregou a sua vida para Jesus, é o templo do Espírito Santo. Tá? Então, ele não pode ser destruído. Ele vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito. Então, o nosso corpo, ele será ressuscitado assim como foi o corpo de Jesus. Por quê? Porque a criação original de Deus, ela tinha um planejamento físico, material. Jesus nos criou como espírito, alma e corpo, conforme Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A antropologia, ela é tripartida, ou melhor dizendo, ela é uma triunidade, espírito, alma e corpo, já que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ainda em 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo fala: quando Cristo voltar segunda vez, os mortos em Cristo ressuscitarão, e o corpo será glorificado, revestido de incorruptibilidade e imortalidade. Essa mesma ideia você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, quando Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos. Então o nosso corpo é de muito valor para o Senhor, de modo que, ao morrermos, nós esperamos, a nossa esperança é a ressurreição da carne. Os justos vão para o céu, os injustos para o Hades, aquele local onde era reservado o local para habitação dos injustos, aguardarem juízo final. E os justos, a partir da cruz, a partir da morte de Jesus, vai habitar com o Senhor no céu. Porém, esse habitar com o Senhor é um local intermediário, é uma maneira intermediária de Deus falar que nós estaremos com Ele, tá? João fala lá em Apocalipse capítulo 7 que ele vê uma multidão no céu. Né? No capítulo 6, versículo 9, ele vê almas no céu, assim como no 20 e versículo 4, como no 7, melhor dizendo, no 14, né, a partir do verso 1, quando ele fala dos 144 mil, e o mesmo Paulo desejava partir e estar com Cristo. Mas esse partir e ir para o céu é um momento intermediário. Por que intermediário? Porque nós não fomos criados para habitar para sempre no céu. Porque nós teremos um novo corpo material para habitar numa nova terra material também. Essa é a promessa de Deus, novos céus e nova terra. 2 Pedro 3,13 deixa bem clara essa questão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Esse novo céu e nova terra não é terra renovada ou céu renovado, não. É um céu completamente novo, é uma terra completamente nova, completamente transformada. Por que nós falamos que haverá novos céus e nova terra? Há uma necessidade de novos céus e nova terra para que o novo corpo, o novo homem,
glorificado como foi Jesus, habite nessa terra. Porque quando as pessoas elas olham a morte de Cristo, elas observam o que Cristo fez na cruz, a sua salvação, elas focam apenas na salvação da alma, da salvação antropológica do homem. Mas o que Cristo fez na cruz é algo muito mais abrangente, abrange não só o corpo do ser humano, né, a sua alma, o seu ser, mas ele redime também todas as coisas da terra e as coisas que estão no céu. É o que diz Paulo em uma das suas cartas. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 10, ele diz assim, olha, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Então, em Cristo será reatado não só os céus, mas também a terra. Todos eles serão edificados e redimidos em Cristo. Ele vai falar a mesma coisa lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Então Jesus redimiu as coisas do céu e redimiu as coisas da terra, ou seja, toda a criação foi redimida para que nós estejamos em paz com toda essa criação redimida. Como que se dará então esse novo céu e nova terra? Segundo Pedro capítulo 3, versículo 7, ele vai dizer que a terra e o céu que agora existe estão reservados para o fogo, para a destruição do dia do juízo. E nos versículos 10 e 12, ele deixa bem claro isso. Quando Jesus voltar, haverá estrondo, os elementos ardendo se desfarão na terra, né, se queimarão. E ele fala que vai perecer todas essas coisas. E os céus se desfarão em fogo, e os elementos ardentes se fundirão. Então ele diz que essa terra será transformada, será destruída para que Deus recrie novos céus e nova terra. Por que isso? Porque quando o homem e Satanás pecaram, tanto o homem e Satanás mancharam não só a terra, mas também manchou todo o universo. De modo que quando João Batista olha para Jesus no deserto, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado, a palavra mundo ali no grego é cosmos. E cosmos tem o sentido não só de mundo organizado pelo ser humano, mas também de todo o universo, né? Então todo o universo foi afetado pelo pecado, a terra foi afetada pelo pecado, o próprio homem foi afetado pelo pecado. Então quando Jesus morre na cruz, ele redime não só o homem, mas redime toda a terra e até mesmo o universo inteiro, tá? Conforme ele explica aqui nesses versículos de Efésios e Colossenses. Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, versículo 19 e 23, que não só o corpo do ser humano será redimido, mas também toda a criação que está gemendo para ser redimida. Olha o que ele diz. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, Adão, na esperança do que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, preste atenção que Paulo coloca no mesmo patamar a redenção do corpo humano com a redenção da própria criação de Deus, criação material de Deus. De modo que essa ideia de querer morar no céu como se fosse um Gasparzinho, né, um espírito, essa ideia não é uma ideia cristã, é uma ideia gnóstica. Eram os gnósticos que acreditavam nisso, né, que a matéria é má, que então tudo que é bom é espiritual. Então nós devemos nos desfazer do corpo e a criação ela deve ser menosprezada. Essa era a ideia gnóstica do qual o cristianismo vai combater muito. Por quê? Porque tudo que Deus criou, incluindo a criação material, ela é boa e ela será redimida para a glória de Deus e a glória dos filhos de Deus. Então Deus está colocando novamente uma nova criação para receber a nova criatura que terá um novo corpo para morar nessa nova terra e nesse novo céu.
Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, Paulo fala que nós estamos aguardando uma cidade que está no céu, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então muitos olhando esse versículo falam, olha, tá vendo? Nós vamos para a cidade que está no céu. Mas não é assim que a Bíblia diz. Ele diz que essa cidade que nós aguardamos, ela descerá, não é que nós iremos até ela, é ela que descerá até nós. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E vi uma grande voz vinda do trono, que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então, de modo que cumpre aquele hino, né, aquela estrofe do hino da harpa cristã que diz que nesse tempo céus e terra serão a mesma grei. Os irmãos assembleianos conhecem muito bem este hino, que diz que nesse tempo céu e terra serão a mesma grei, ou seja, serão a mesma comunidade, será o mesmo rebanho, a mesma sociedade. De modo que quando nós estivermos habitando com um novo corpo redimido nessa terra, o céu descerá até ela e nós teremos acesso não só sobre a terra, mas também sobre o céu. Céu e terra serão a mesma coisa por toda a eternidade, né? Então, meu amigo, se você acredita nessa ideia que nós vamos morar eternamente com Deus como um espírito puro lá no céu, você está crendo numa doutrina espírita e não numa doutrina cristã, porque a doutrina cristã exige a ressurreição da carne, a remissão do nosso corpo, para morarmos num novo planeta redimido, que será um planeta de glória, onde o próprio Deus habitará conosco. Olha que maneira gloriosa que Deus coloca novamente toda a criação dele redimida e ajustada para esse novo sistema de coisas. Gostou desse vídeo? Espero que eu tenha ajudado você. Se você acreditava que nós vamos morar no céu como espírito para todo sempre, agora você sabe, é o céu que descerá. A terra, a igreja, ela chama o céu para onde ela está e Deus habitará conosco por toda a eternidade. Tá bom? Deixe o seu like, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe seus comentários também e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Até lá!